Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? A gente está aqui para mais uma semana de conhecimento de física, certo? Hoje a gente vai continuar aquela parte de eletricidade que a gente já vem desde a semana passada acompanhando, tá bom? Durante o primeiro semestre a gente viu a parte só de eletricidade separada, circuitos elétricos, como é que funciona cada um deles. E agora no segundo semestre a gente vai ver como é que ele é voltado, tá bom? A parte de descobertas também do magnetismo. Lembrar que existe aí o eletromagnetismo, né? A gente já discutiu semana passada. Durante muito tempo eles foram estudados de uma forma separada, eletricidade de um lado, magnetismo do outro, mas a partir do experimento de Oersted, que a gente vai começar a ver hoje, a partir da próxima semana a gente tem uma aula só para ele, a gente tem o surgimento do eletromagnetismo, né? A gente para de ver os dois como uma coisa separada, começa a ver os dois como um conjunto, eles trabalhando sempre juntos em relação ao meu sistema. Bacana? Então vamos lá, que hoje a gente tem muita coisa para conversar. Tá, a gente estava falando hoje da parte de força magnética, beleza? A força magnética vai ser um ponto principal da nossa aula de hoje. E o que é força magnética? Na física, a força magnética, ou FM, tá bom? É também chamada de força de Lorentz. Isso que é importante. A força de Lorentz, ou força magnética, ambas simbolizadas por FM. Beleza? Representa a força de atração ou de repulsão exercidas pelos ímãs ou objetos magnéticos. Então, a força magnética, gente, é a força que existe no ímã. É a força que existe no ímã, tanto em relação a objetos metálicos, né? Imagina aí, você tem um objeto metálico. E aí eu falei para vocês, semana passada, quando a gente começou a falar sobre ímã, que todo objeto metálico tem uma força de atração magnética. Não importa os polos, é sempre uma atração. E essa atração é gerada por uma força que é uma força de Lorentz, né? Essa parte dessa força magnética. Você tem um objeto aqui que é um objeto metálico. Beleza? E aqui, ó, quando você tem ímãs com polos diferentes, é diferente. Você tem polo norte, polo sul. E aí você tem que entender se eles vão se aproximar com polos iguais ou com polos diferentes. Beleza? Quando você tem a aproximação de polos distintos, que é o caso de norte e sul, você também tem uma força magnética. Você também tem uma FM, né? Uma força magnética. Só que essa força magnética nessa situação é uma força magnética de quê? De atração. Quando você tem sistemas que estão juntos dentro dele, você tem uma força de atração para aquele meu sistema. Então, o polo sul, ele atrai o polo norte. Eles querem trabalhar juntos. Mas polo sul com polo sul ou polo norte com polo norte geram uma força de repulsão. Eles querem ficar afastados um do outro, eles não querem aproximação. Mas em todos os casos, tanto no caso de ser uma atração ou uma repulsão, ou no caso de eu ter uma atração com um objeto metálico, todos eles têm a ver com força magnética, beleza? A fórmula da força magnética. Como é uma força inspirada lá na segunda lei de Newton, a gente tem uma equação, né? Não a força magnética inspirada na segunda lei, né? Ele fala que forças em geral têm uma equação, que é o caso, por exemplo, da segunda lei. Para calcular a intensidade da força, lembrando que a gente está falando de força, então ela vai ter os três componentes vetoriais, beleza? Ela vai ter uma força, logo ela vai ter os três componentes vetoriais. Para calcular a intensidade de uma força, que é chamada de módulo, né? O valor que ela possui. Da força magnética sobre uma carga elétrica em relação ao referencial inercial, a gente usa a seguinte forma. Que tantas de condições são essas? Bom, ele quer calcular o módulo, ele quer calcular a intensidade do cara. Só que ele está falando sobre uma carga elétrica em um referencial não inercial. Ou seja, eu estou falando de uma carga elétrica em um campo magnético uniforme. E o que é um campo magnético, galera? O campo magnético é onde está atuando aquela força magnética. Lembrem-se que aula passada eu falei para você que existem as linhas de força, né? Saem do polo norte, polo sul, chegam em direção a isso, né? Nessa relação de polos. E o próprio planeta Terra é um grande ímã. As linhas de
forças saem do sul geográfico para o norte geográfico, né? Norte magnético para o sul magnético, essa relação de linhas de força. Tudo que está dentro desse sistema está dentro do meu campo de força magnético, ou seja, está dentro do meu campo magnético constante. E isso é o caso do referencial inercial, né? O que a gente fala em relação ao referencial inercial. E aí na equação, como vocês podem olhar aqui no quadro, o que acontece? Qual é a equação que eu tenho? Bom, eu tenho que a minha força é igual o módulo da carga vezes a velocidade, vezes o campo, vezes o seno. Olha aí, muita coisa. É uma fórmula muito grande, certo? A gente tem que ter cuidado com isso. Porque equações grandes, geralmente, tem muitos detalhes que fazem que você perca a questão. Não é nem por você não saber, mas é por você não saber usar, tá bom? Você sabe o que é, você não sabe é usar. Mas a gente tem que ter calma e entender devagarzinho o que significa cada um deles. Primeiro é a força magnética. F, que é o valor da minha força magnética, é dada aí nesse sistema. É dela que a gente vai atrás. Geralmente ele pergunta qual é a força magnética que vai ser instruída naquele sistema. O módulo da carga elétrica. Por que módulo da carga elétrica? Porque às vezes a carga vai vir positiva. A carga pode vir positiva. Ou a carga pode vir negativa. Em ambos os sistemas está correto, beleza? Mas, quando você leva para a equação, você não leva o sinal, você leva apenas o módulo. Porque senão a força fica com um valor negativo, como se ele estivesse tendo uma coisa contrária a uma atração, né? Uma repulsão, então a força contrária a uma repulsão tendo uma atração. Esse sinal da carga vai justamente discernir aquela parte de atração e ter essa parte de atração e repulsão dentro do meu sistema que eu quero, tá bom? Velocidade V, que é a velocidade da carga elétrica. Lembra que eu estou falando sobre uma carga elétrica em movimento. Uma carga elétrica em movimento. Não estou falando sobre o campo. Eu falei que o campo é inercial, o referencial é inercial. Mas a carga ela pode ter movimento. Quem não pode ter movimento é o campo a ser analisado, beleza? É a parte que não pode ter dentro do campo. Letra B é o valor do próprio campo, tá bom? Representado pela letrinha B. E o seno de θ. Só que esse seno de θ é o seno entre o campo e a velocidade. Vocês vão ver, como a gente já falou na aula passada, que o campo é representado por linhas de força, né? O somatório dessas linhas de força é o meu campo magnético, representado pela letrinha B. E aí, quando eu tenho um sistema, eu tenho aplicado a ele uma partícula eletrizada, vou botar aqui uma carga, pode ser um próton, pode ser um próton. E esse próton tem uma velocidade V em relação ao meu sistema. Olha aí esse próton lindo aí aparecendo. Só que percebam que o campo está horizontal e para a direita, mas a partícula está inclinada e para nordeste. Então você tem uma diferença de angulação entre os dois, né? Mas o que é que eu posso fazer? Eu posso dizer que existe um ângulo aqui, ó. Existe esse ângulo θ, existe também esse ângulo θ. É sempre o mesmo ângulo. Se tivesse outra linha de força, mesmo ângulo. Outro, mesmo ângulo, mesmo ângulo, mesmo ângulo. É sempre o ângulo de inclinação nesse meu sistema. Tá, o seno do ângulo entre o valor da velocidade V e do campo magnético B. Só que esse ângulo aí proporcional vai ser quem? Esse ângulo aí, galera, sempre vai ser um dos representativos. Se não for a questão, obrigado a te dar. Não sei se você lembra os ângulos representativos, mas a gente pode botar aqui 30, 45 graus, 60 graus. E aí você tem um valor de seno e de cosseno. Percebam que na nossa equação a gente vai usar o seno. Mas mais pra frente a gente vai ver uma outra equação, tá bom? Com o cosseno. O seno de 30, 1/2. Cosseno de 30, raiz de 2 sobre 2. Seno de 30, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60, 1/2, né? Você teria essa tabelinha aí, que é uma coisa que vocês já devem ter visto há algum tempo já. Mas eu sei que muita gente tem problema para lembrar isso aí. Então, eu também tinha. Então, eu decorava a tabela toda e fazia novamente, beleza? 30, 45, 60. Bacana? Deixando a tabelinha um pouquinho no quadro pra galera copiar também, né? Dá uma boa noite aqui pra quem tá chegando. Galera de Guaribas aí, né? Já aqui com a gente. E a Marileide também.
lá de Guaribas assistindo nossa aula. Bacana? Então sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre força magnética. Vocês vão adorar. Tem cada questão linda sobre esse assunto, tá bom? Então vamos lá. E essa força, ela tem um valor, né? Essa força de campo magnético, ela tem um valor, como é uma força, ela é graduada em newtons, mas a gente também tem que entender que ela respeita um campo magnético onde ela está inserido. No Sistema Internacional, o SI, a unidade da medida da força magnética é newton, porque afinal é força, tá bom? Toda força é graduada em newtons, beleza? Simbolizado pela letra N. O módulo da carga elétrica é dado em Coulomb, ou seja, o valorzinho de Q, tá bom? O módulo da carga elétrica é dado em Coulomb. Aqui eu estou falando da carga Q. A velocidade da carga elétrica é dada em metros por segundo. Quando eu falo velocidade da carga elétrica, eu estou falando o valorzinho de V, né? Seria aquele sistema ali em V. A intensidade do campo magnético é dada em Tesla. Quando eu falo de intensidade de campo, eu estou falando do valor de B, tá bom? Seria ali aquela parte de intensidade de campo dentro do meu valor magnético. Bacana? Valor de B aí dentro desse meu sistema. E aí, quando eu possuo isso, como a gente vê no sistema assim, ó, você tem um ímã, né, dentro de um determinado objeto e você tem o sentido do campo magnético dele. Sempre do norte magnético para o sul magnético. Então, você tem essa situação de linhas de força, ó. Sempre do norte magnético para o sul magnético. Sempre nesse sentido. E aí eu posso acelerar uma partícula dentro dele. Como é que eu faria isso? Eu jogaria uma partícula dentro dele. Deixa eu procurar, vou botar em roxo. Pegaria uma partícula eletrizada e jogaria dentro dele. Teria uma velocidade V. E aí, como é que eu calcularia a força magnética existente entre o ímã e essa partícula? Bom, aí eu tenho que saber esse ângulo aqui gerado, atrás do seno desse ângulo e usar a fórmula, né? Força é igual ao módulo da quantidade de carga, vezes a velocidade, vezes o campo, vezes o seno do ângulo θ. E essa equação aqui, galera, você precisa saber, tá bom? De verdade, você não vai conseguir sair das questões sem saber esse valor de seno aí, tá bom? O valor do campo, velocidade, é uma equação extremamente necessária, tá bom? Quando você fala sobre essa parte aí, beleza? Tá, campo magnético e força magnética, como eu falei para vocês, eles têm uma relação mútua, eles têm uma relação que vivem juntos, né? Quando você tem isso, você tem o seguinte fato: o campo magnético representa um espaço onde existe uma concentração de magnetismo criado em torno das cargas magnéticas, beleza? O campo magnético é gerado através de carga magnética. Dentro dele você tem essa situação de magnetismo concentrado, beleza? E vai gerar um campo. Já o campo eletromagnético é o local onde existe uma concentração das cargas elétricas e magnéticas. Percebam que a todo tempo eu estou falando de carga elétrica, velocidade de carga elétrica, ângulo de carga elétrica, módulo de carga elétrica. Por quê? Porque o campo magnético ele vai atuar numa carga elétrica. Beleza? Ele vai fazer essa atuação dentro da carga elétrica. Aquela carga elétrica vai sofrer essa força. E aquela força vai alterar a velocidade, vai alterar a angulação daquela carga, tá bom? Então, eu tenho um campo magnético atuando dentro de uma carga. Seria, por exemplo, um Sol. Vamos supor, né? Sendo uma comparação bem mais simples, mas levando para a mecânica, que eu acho que é uma física mais simples também. Você tem um planeta. E aí você tem aquele planeta rodando em torno do Sol. Se chega alguém e acelera aquele planeta, ele vai obedecer um outro tipo de movimentação dentro do Sol. Só que o Sol, ele não mudou a força exercida, assim como o campo magnético. Imagina uma bola de boliche, imagina uma cama elástica. Imagina que tu pega uma bola de boliche e bota no centro da cama elástica. Ele vai deformar a cama elástica, né? Vai fundar aquela cama elástica. E aí você pega uma bola de sinuca. Em qualquer ponto da cama elástica que tu bote, a bola de sinuca ela desce em direção ao encontro da bola de boliche. Por quê? Porque a bola de boliche ela é mais pesada, então a bola de sinuca vai atrair ela. Mas, imagina que no lugar de tu só botar a bola de sinuca, tu arremessa a bola de sinuca dentro do sistema. Ela vai rotacionar em torno da bola de boliche. Vai girar várias vezes, mas vai continuar perdendo velocidade e energia até colidir com a bola de boliche lá no meio. Mas, no primeiro momento, é muito mais simples. Tu abandonou, ela andou.
No segundo momento é mais complicado. Tu botou uma velocidade no sistema. Aquela velocidade vai fazer com que a bola mude a trajetória. E dentro daquele campo, né, gerado pela bola de boliche, ela continua obedecendo. Percebam que eu mudei a velocidade da bola de sinuca. A bola de boliche continua lá no lugar dela. A mesma coisa acontece dentro de uma situação como essa. O campo magnético gerado é constante, ele não muda. Quem vai mudar? É a velocidade do elétron, da partícula eletrizada que entra lá dentro. Então é como se a fonte de campo magnético fosse a bola de boliche. É justamente o espaço, olha aí, é justamente essa parte do espaço onde existe a concentração, né, de magnetismo. Que é como se fosse a bola de boliche concentrada, uma parte onde tem uma concentração de massa muito grande. Esse espaço gerado tem uma concentração de magnetismo muito grande. Já o campo eletromagnético é o local onde existe concentração de cargas elétricas e magnéticas. Agora, isso aqui é como se fosse a bola de boliche lá no centro e várias bolas de sinuca rodando em torno dele. Isso são as cargas elétricas dentro daquele meu sistema, beleza? Porque eu não consigo separar. Mas percebam que eles coexistem. Eles não são independentes. Não é uma situação onde eu tenho só a bola de boliche ou só a bola de sinuca. Eu posso ter os dois. Então é por isso que eu chamo de campo eletromagnético. Eu só quero que você entenda que a bola de boliche não é a bola de sinuca. Da mesma forma que o campo elétrico não é o campo magnético. Eles podem atuar juntos, mas nunca ser o outro. Quando você pega uma figura como essa, você tem o nosso campo geral, né? Esse campo aqui todo é o nosso campo, a gente chama de campo eletromagnético. Ok? Essa soma geral de sistema, eu tenho um campo eletromagnético. Então, quando eu faço isso, olha o meu campo elétrico. Ele tem esse tipo de formação. Olha meu campo magnético, como é que ele funciona. Ele tem um outro tipo de formação. Então, é como se eles formassem uma parte como... É como se eles formassem sempre 90 graus entre si. É como se o campo magnético corresse na horizontal e o campo elétrico corresse na vertical. Como se eles fossem um X, né? Um T. Sempre em formato de uma cruz, mais ou menos. Olha a câmera aqui para mim, por favor. Olha como é que vai acontecer. O campo magnético, ele corre na horizontal. Como se ele corresse sempre na horizontal. Enquanto o campo elétrico, ele corre na vertical. É como se eles corressem assim. Beleza? À medida que eles correm nessa situação, dessa formação, eu tenho um campo elétrico sendo formado na vertical e eu tenho um campo magnético sendo formado na horizontal. E aí eles correm juntos. Percebam que eles conseguem correr juntos, mas o horizontal nunca vai ser o vertical e o vertical nunca vai ser o horizontal. Então eles não conseguem se sobrepor, mas eles conseguem andar juntos, tá bom? Então o campo eletromagnético é uma junção dos dois, apesar de cada um deles ter sua independência, beleza? É justamente isso que eu quero que vocês entendam. Um campo elétrico e o campo magnético produzem um campo eletromagnético, né, que é esse campo geral aí do sistema. Nesse caso, a movimentação das cargas eletromagnéticas ocorre em forma de ondas, e são chamadas de ondas eletromagnéticas. É justamente isso, ó. Já deve ter visto a expressão ondas eletromagnéticas várias vezes, não só nas nossas aulas, mas também no seu dia a dia. Olha como o cara se comporta dentro desse campo. É a formação de várias ondas, ó. O campo elétrico na horizontal e o campo magnético na vertical. Quando tu somos dois, tu tem um conjunto de ondas. Olha aqui, ó. Uma onda, duas, três, quatro, 5, 6 e assim sucessivamente você vai continuar crescendo aquele tipo de sistema. E isso é um campo eletromagnético, beleza? É a junção dos outros dois campos. O campo elétrico e o campo magnético são sempre perpendiculares entre si, como eu te falei. Um vai correr na horizontal, beleza? Um vai correr na horizontal. Um mag, por exemplo. E na vertical vai ocorrer o outro. Se o magnético está na horizontal, o elétrico está na vertical, beleza? Que é o elétrico. E aí eles produzem uma onda dentro desse sistema. E o outro produz também uma onda dentro desse sistema. E aí você gera um valor, o quê? Um valor em relação entre eles de 90 graus. São
perpendiculares entre si. E aí você tem que ter muito cuidado com essa parte de perpendicularidade, porque é uma coisa que a questão cobra. Ele vai te cobrar o ângulo em relação a 90 graus. E aí você tem essa relação de magnetismo e eletricidade sempre sendo perpendiculares. O que é perpendicularidade? É ter um ângulo de 90 graus. E aqui existe uma coisa importante. Toda vez que ele for 90 graus, tem que lembrar sobre seno e cosseno de 90. Ok? O seno de 90, galera, vale 1, positivo. Enquanto o cosseno de 90 vale 0. Então, na nossa equação da força, né, quando você tem isso aí, o ângulo de 90 graus, é quando a força é a maior possível. Mas, a gente vai ver uma outra equação, que é a corrente, quando você tiver um fio condutor, que é o assunto da nossa próxima semana, você vai ter um cosseno de 90. Aí já muda, né, porque o ângulo é 0. Ok? Mas a gente também pode falar sobre a força magnética em cargas. Certo? Força magnética geradas em cargas. Como eu falei para vocês, a força magnética ela tem essa situação de atuar numa carga elétrica. Você tem um campo magnético gerado em uma carga elétrica tranquila aí em relação a esse sistema. Só que quando você faz isso, você gera um problema dentro daquela carga. Que problema é esse? Bom, a carga elétrica ela vai se movimentar. Então, quando ela começa a sofrer a atuação de uma força, ela começa a mudar essa direção. É como se fosse um paraquedas. O cara pula de paraquedas ali e está atuando, nele está descendo. Paraquedas descendo, tal, tranquilamente. Ele pega um vento muito forte. Quando ele pega esse vento forte, aquele vento pode alterar a posição dele, né? Aqueles caras que estão caindo, brincando de kitesurf, coisa do tipo, às vezes ele pega uma maré muito forte, ou então um vento muito forte, e ali altera a posição dele. Isso aí é complicado, isso é perigoso. Por quê? Porque você está tendo uma mudança da massa que está sendo ali naquele sistema. Só que aqui a gente não está trabalhando com massa, a gente está trabalhando com carga, mas é a mesma ideia. As cargas elétricas em movimento atuam dentro de um campo magnético. Assim, quando a força elétrica está em movimento dentro do campo magnético, ela terá uma força magnética atuando sobre ela. Então, você tem uma carga elétrica em movimento dentro de um campo magnético. Ela terá uma força magnética atuando sobre ela. Então, aqui você tem uma FM, né? Uma força magnética atuando sobre aquele meu sistema. A força magnética é proporcional ao valor da carga Q, certo? Então, quanto maior for a força magnética, isso aqui é importante. Quanto maior for a força magnética, maior aquela quantidade de carga necessária. Ao módulo do campo, então, quanto maior a força magnética, maior o campo gerado por ela. Beleza? E ao módulo da velocidade. Então, quanto maior a velocidade, maior a relação de força magnética. Isso eu estou falando da força magnética para com eles. Beleza? Carga, campo e velocidade. Para os três. Eles três entre si, aí já é um outro tipo de relação. Carga e campo e velocidade são inversamente proporcionais. Mas quando eu falo de força magnética, eu estou falando de uma grandeza diretamente, beleza? Proporcional a isso tudo. Diretamente proporcional. E aí dentro de um fio, eu consigo ter essa noção através da carga gerada. Eu tenho um elétron correndo no fio, corrente elétrica, a gente já falou disso no primeiro semestre inteiro. Tu tem um elétron correndo dentro do fio o tempo todo. E aí tu bota um campo magnético atuando por aquele fio. Aquele campo magnético vai variar quem? A carga, o módulo da velocidade, ou então o próprio campo magnético gerado por ele. A força gerada por aquele sistema muda. Então o campo vai mudar a força, né? E aí você tem essa velocidade dentro do meu sistema generalizado aí. Beleza? E aí você tem as regras. Que regras são essas? Você tem as regras de como é que se comporta essa partícula dentro de um sistema, beleza? Essas partículas têm fórmulas para serem calculadas e, consequentemente, tem regras a serem levadas em consideração essas fórmulas. A força magnética é uma grandeza vetorial, como eu falei para vocês. Então, ela tem direção, sentido e módulo. Como eu falei para vocês lá no começo da aula, ela tem essas três características. Se ela tem essas três características, você precisa levar em consideração o quê? Direção. Se ela vai ser horizontal ou vertical. Isso aqui é importante. O fato dela ser horizontal ou vertical. O sentido é a rosa dos ventos, galera. Vocês lembram da rosa dos ventos? Norte, sul, leste, oeste. Ou então, cima, baixo,
direita e esquerda, né? Isso aqui para o sentido. E também tem módulo, só que módulo é o valor. Lembre-se que a força magnética é perpendicular ao campo magnético, a velocidade v e a carga magnética. Aí você tem duas regras. Regra da mão direita, que você vai fazer com a mão direita, e regra da mão esquerda, que você vai fazer com a mão esquerda. E com as duas regras, você consegue ter a mesma formação de forças dentro daquele meu sistema. Bacana? A primeira regra que a gente tem que lembrar é a regra da mão direita. O que é que fala a regra da mão direita? Para entender o sentido da força magnética, quando eu falo do sentido de uma força, eu estou falando do sistema gerado, né, dentro dela, em relação a o fato dela ser rosa dos ventos, norte, sul, leste, oeste, então cima, baixo, direita, esquerda. Lembrar que sentido e direção são coisas absurdamente diferentes, tá bom? Tem muita gente que confunde, eu sei que é difícil diferenciar, mas lembre-se sempre que sentido tem a rosa dos ventos. Direção é só o eixo de propagação. Se você tem dificuldade com isso, lembre-se que horizontal, né, linha do horizonte. Lembre-se linha do horizonte. E aí vertical é o contrário. Horizontal, vertical ou inclinada, diagonal, né? E sentido é a rosa dos ventos. Norte, sul, leste, oeste, cima, baixo, direita ou esquerda. Aí eu vou usar a regra da mão direita, tá bom? Também conhecida como regra do tapa. Olha aí que nome bonito. A mão direita aberta. A primeira coisa que você vai fazer, pegar a sua mão direita aí, esticar ela. Abre ela, tá bom? E a gente tem alguns componentes que a gente vai separar. A gente vai separar em polegar. A gente vai separar os 4 dedos. E a gente vai separar a palma da sua mão. Então, são 3 componentes diferentes. Polegar, os 4 dedos e a palma da sua mão, né? Em relação àquele sistema. Temos que o polegar representa a velocidade. Os outros dedos, o sentido do campo. Então, polegar, ele vai ficar responsável por quem? Pela velocidade. Os outros 4 dedos, sentido do campo. E a palma da mão, sentido da força. Lembrando que aqui eu não estou indo atrás do valor da força, estou indo atrás do sentido dela. O valor dela, eu vou através de onde? Eu vou através da fórmula que a gente já viu, né? Quantidade de carga vezes o campo vezes a velocidade aplicada ao sistema. Beleza, então o que você vai fazer? Você pega a sua mão direita. Pode jogar a câmera para cá, por favor. Você pega a sua mão direita. A sua mão direita, ela vai ter os componentes todos que a gente marcou. Vai ter polegar, os 4 dedos, né? E a palma da mão, de regra geral. Mas, o que é que vai acontecer? O polegar da sua mão é a velocidade. Então, a velocidade, ó, ela vai estar no sentido do polegar. Beleza? Nesse caso, para cá. Se a palma da mão estiver para cima, a velocidade está para a direita. Se a palma da mão estiver para baixo, velocidade para a esquerda. Beleza. Tem essa situação aqui. Os 4 dedos que sobraram, os 4 dedos além do polegar, vão me dar o sentido de quem? Da força. Sentido do campo, desculpa. Sentido do campo magnético. Então, o campo magnético ele pode estar entrando em um sistema, no caso dos 4 dedos, né? Ou ele pode estar saindo de um sistema. Bom, no caso da palma voltada para cima, vai para lá. Está entrando dentro do sistema. Palma voltada para baixo, para cá. Ele está saindo de dentro do sistema. Beleza? Então, você tem essas duas situações. Tá, e a palma da sua mão? A força ela pode estar para cima, palma para cima, ou para baixo, palma para baixo. Tá bom? Pode ter essa situação lateral também. Beleza? Que é justamente de onde vem a regra do tapa, né? O movimento da força, dependendo de onde ele estiver, parece um movimento de um tapa. Justamente por isso que ele fala. Mas o certo é que o polegar é sempre o valor da velocidade. Isso eu quero que você entenda. O polegar vale velocidade. Os 4 dedos vão valer o sentido do campo. E a palma da mão vai valer o sentido da força. Lembre-se disso, por favor, porque você vai ter situações onde você vai ter um deles e vai ter que achar o resto em relação a ele, tá bom? Vai falar, vai ter uma velocidade para a direita. Aí você bota o polegar para a direita. Bota o sistema da mão e faz aquela situação, né? Força, campo e a velocidade. Velocidade para a esquerda. Você bota o polegar para a esquerda. Você vai ter campo, força para cá, né? Velocidade para a esquerda, campo entrando, força para baixo. Todas elas você vai descobrir através da mão. Velocidade para cima, você tem campo entrando, velocidade para cima, força para a esquerda. Velocidade para baixo, campo entrando, velocidade para a direita. Tudo isso significa muito dentro do sistema. Lembrando que o nome é regra da mão direita. Então você vai ter que fazer com qual força? Com qual mão?
mão direita, beleza? Sempre a mão direita. Então, você tem palma, polegar e os dedos, sempre representando isso aí. Como é que eu faço para decorar? Ah, Matheus, é muita coisa. F de força, tá bom? Para esse sistema. Como é que eu faço para decorar? Você pode levar ou para o futebol ou para o seu vestibular. Como assim, para o futebol? Você pode gerar na física, a gente tem a mania, né, de ter frases que te ajudam a entender as fórmulas. Então, F de força, F de faça. Beleza? F de força, F de faça. B de campo, B de bom. V de vestibular. Então, faça um bom vestibular. Você tem força, campo e velocidade. Faça um bom vestibular. Ou o Flamengo bate o Vasco. Também pode ser essa situação, caso você prefira decorar assim. Beleza? Faça bom vestibular. Então você tem sempre essa sensação: força, campo e velocidade para o meu sistema. Isso vale para a mão direita. Ah, não quero usar a mão direita, só posso usar a mão esquerda. Então não tem problema. Você também tem a regra da mão esquerda. Só que na mão esquerda muda. A gente vai mudar um pouquinho os nossos componentes. Agora, polegar representa a força. O dedo indicador representa o campo. E o dedo médio vai representar a velocidade. Então, são situações diferentes dentro desse meu sistema. Bom? Deixa eu desenhar melhorzinho. Pronto. Melhorou. Você tem situações diferentes dentro desse meu sistema. Na regra da mão esquerda, regra da mão esquerda de Fleming, tá bom? Conhecida aí por causa do cientista que usou. Também é usada para encontrar o sentido da força magnética. Ambas as regras, tanto da mão direita quanto da mão esquerda, servem exatamente para a mesma coisa, viu, galera? Sempre para indicar sentido, velocidade e campo, né? Força, velocidade e campo daquele sistema. O dedo polegar agora representa força. Já o dedo indicador representa o campo e o sentido da corrente elétrica, né? O dedo médio indica o sentido da velocidade. E aí você pode compreender melhor pela figura. A posição que sua mão vai ficar é estranha. Olha aqui como é que fica a minha. A minha mão fica assim, ó. O que é que você faz? Faz um legal, bom, com a mão esquerda. Primeiro momento, você faz um legal. E aí você estica o dedo indicador. O dedo indicador esticado, você vai fazer o seguinte fato. Ó, primeiro você faz um legal, beleza? Um legal aí, legalzinho. E aí você faz o indicador, beleza? Quando você faz o indicador, você tem ali velocidade, força, né? E já tem o campo. Falta quem? A velocidade. A velocidade é o dedo médio. E o dedo médio está aqui. Você tem que fazer com que ele forme um ângulo de 90 graus com o valor do campo. Beleza? Um ângulo de 90 graus com o valor do campo. Então você teria a mão numa situação meio estranha mesmo. É feia esse tipo de formação que a mão fica. Mas você consegue entender a parte da mão esquerda, né? Regra da mão esquerda quando você faz essa posição da mão. Beleza? Aí você tem força no polegar agora. Você tem campo no indicador. Campo está entrando. Força para cima, velocidade para a direita. E aí você tem todas essas situações, né? Velocidade no dedo médio. Perceba que, deixa eu fazer a regra das duas mãos. Perceba que as duas têm que dar o mesmo sentido em direção em relação à força. Todas têm que dar a mesma coisa. Ó, aqui nessa primeira da mão esquerda, força está para cima. Campo está para dentro, está na direção de entrar. E a velocidade está para a direita. Quando eu faço a regra da mão direita, é a mesma coisa, ó. Percebam que as duas velocidades são para a direita, ó. No caso da mão esquerda, dedo médio. No caso da direita, o polegar. Campo, no caso desse o indicador. No caso desses 4 dedos. Força, no caso desse polegar. No caso dessa a palma da mão. Então, sempre que tu precisar fazer uma questão de sentido e direção com relação à força, você vai usar uma das duas regras, tá bom? Regra da mão direita, regra da mão esquerda. Então, por favor, escolham qual mais lhe agrada e use ela com calma.
Você está lá fazendo sua prova, fazendo seu vestibular, e aí você vê uma pessoa mexendo a mão de um jeito estranho em algum momento. Então você já sabe que naquela sua prova vai cair uma questão de magnetismo, beleza? Justamente por conta das regras. E aí, como é que cairia uma questão, né? Sempre aí nossas questõezinhas. Como é que cairia uma questão pra gente dentro desse tipo de sistema? Cairia da seguinte forma. Primeiro, né? Ele quer saber quais são as afirmativas corretas. 1. Carga elétrica submetida a um campo magnético sofre a ação de uma força magnética. 2. Uma carga elétrica submetida a um campo elétrico sofre sempre a ação de uma força elétrica. 3. A força magnética que atua sobre as cargas elétricas em movimento dentro de um campo magnético é sempre perpendicular à velocidade da carga. Aponte abaixo a opção correta. E aí, devido ao que a gente viu na nossa aula de hoje, eu vou pedir um minutinho para vocês tentarem fazer a questão. Então, fala o seguinte: uma carga elétrica submetida a um campo magnético sempre sofre a ação de uma força. Essa afirmativa está falsa, galera. Por que ela está falsa? Nossa afirmativa está falsa pelo seguinte fato. A gente viu a equação da força. Qual é? Força é igual ao módulo da carga vezes o valor do campo vezes o valor da velocidade vezes o seno do ângulo gerado. Tá. Então depende, além de tudo disso, né, de velocidade, de campo, de carga, depende também do ângulo. E o ângulo é importante. Por quê? Porque eu falei para vocês que os ângulos, né, você tem essa situação. Só que quando a gente fala dentro de um campo, geralmente os ângulos vão variar de 0 até 90 graus. Ângulos aí de primeiro quadrante, todos eles agudos, até o ângulo reto, que é o 90, né? Beleza, só que existe um problema no seguinte. Quando a partícula é lançada paralelamente, toda vez que vocês ouvirem a palavra paralelo, paralelamente, lançado em um movimento de mesmo sentido, né, em mesma direção, você tem uma situação de paralelo. O que significa ser paralelo? Significa que o ângulo formado vale 0 graus. Beleza? E como eu falei do 90, o 0 também tem as suas características. O seno de 0 vale 0 e o cosseno de 0, desculpa, vale mais 1. E o cosseno de 0 vale mais 1. Então, quando eu ponho isso em um sistema, eu tenho o seguinte fato na minha equação, né? Se o ângulo for 0, como é que fica a minha força? Minha força fica módulo da carga vezes o campo, vezes a velocidade, vezes o seno de 0 graus. Vezes a velocidade, vezes o seno de 0 graus. Só que o seno de 0 graus vale quanto, galerinha? Vale 0. Então, isso aqui tudo, ó, vai valer 0. Se isso tudo vale 0, não importa o valor da força. Tudo vezes 0 daria 0. Então, não importa o valor do campo, não importa o valor de carga, não importa o valor da velocidade. Se zerou o ângulo, o seno é 0, então a força é 0. Então, a carga elétrica submetida a campo magnético sempre sofre a ação? Não. O errado é o sempre aqui. Quando é que não sofre? Quando é paralelo. O ângulo vale 0 graus. Bom, 2.
Uma carga elétrica submetida a um campo elétrico sofre sempre a ação de uma força magnética. Aí aqui ele tá, uma carga elétrica submetida a um campo elétrico. Perfeito. E aí você tem aquela diferenciação, né, que eu falei para vocês. No começo, você estudava eletricidade e magnetismo, de formas separadas. Vê o experimento de hoje, tá? E aí ele muda isso aí e gera uma física, né, eletrodinâmica, um eletromagnetismo. E aí você tem essa parte. Toda carga elétrica submetida a um campo elétrico sofre a ação de uma força magnética, né? Por quê? Ele sempre vai ter aquela força elétrica atuando no meu sistema. Foi o que a gente botou lá naquele sistema de gráficos, né? Então você vai ter essa força elétrica atuando para o meu sistema. Verdadeiríssimo. 3. A força magnética que atua sobre uma carga elétrica em movimento dentro de um campo magnético é sempre perpendicular à velocidade da carga. A gente passou os primeiros 10 minutos da aula só te falando sobre perpendicularidade, beleza? Sempre falando que a carga elétrica, a força magnética que atua na carga elétrica e a velocidade que ela tem vai ser sempre perpendicular. E você pode ver isso através das regras da mão. Tanto da regra da mão direita quanto da regra da mão esquerda. Na regra da mão direita, a velocidade é o polegar. O campo são os 4 dedos. O polegar perpendicular aos 4 dedos, beleza? Polegar perpendicular aos 4 dedos. Então, força perpendicular à velocidade. Na regra da mão esquerda, quem é quem? O dedo médio é a velocidade e o dedo indicador é o campo. Então, o dedo médio, né, sempre perpendicular à velocidade, sempre perpendicular ao valor da velocidade. Na mão direita, ó, velocidade para cá, os 4 dedos sendo a força. Então, também um ângulo de 90 graus entre esse meu sistema. Bacana. Então, eu tenho que o 3 também é verdadeiro. Beleza? Nosso gabarito correto seria a letra D. 2 e 3 estão corretos. Bacana? Então, galerinha, a gente está chegando ao final da nossa primeira aula. A gente vai ter um rápido intervalozinho para você tomar uma água rapidinho e ir ao banheiro ligeirão. Daqui a pouco a gente volta e aí eu vou passar umas questões para vocês tentarem fazer também. E a gente vai falar da parte algébrica também, né? Algumas questões sobre conta de força magnética, de carga e usando sempre as duas regras, né? Mão direita e mão esquerda. Então, daqui a pouco a gente volta. É rapidinho nosso intervalo. Tchau!